Oi, meu nome é Leslie Barnes Butler. Em 9 de agosto, enquanto estava na casa da minha mãe arrumando seu cabelo, algo peculiar aconteceu. Eu costumava fazer o cabelo dela toda noite de sábado e domingo de manhã para a igreja. Eram cerca de 11 horas quando comecei a arrumá-la, um pouco mais tarde do que o habitual. Enquanto a preparava para a igreja, saí de sua casa inesperadamente cedo devido a uma discussão com meu irmão. Minha mãe apenas disse para voltar no dia seguinte, mas eu pedi para terminar, pois faltavam apenas 2 cachos no cabelo dela. Ela insistiu que eu voltasse no dia seguinte. Então, eu e meus filhos, um deles na 5ª série na época, meu filho mais velho, Adam, saímos. Enquanto dirigíamos para casa, discutíamos o que havia acontecido. Eu morava a cerca de 20 quilômetros de distância da minha mãe. Estava a apenas 1 quilômetro da nossa casa. Enquanto dirigia para casa, percebi algo incomum. Normalmente, eu não presto muita atenção aos carros, mas algo me fez olhar para cima. Vi um carro preto na minha frente e do lado oposto havia um caminhão branco. Isso chamou minha atenção, algo que normalmente não acontece. Continuei dirigindo, e então algo me disse para olhar para cima. Vi um caminhão branco com as luzes acesas e a pessoa dentro estava abaixada. O carro à minha frente parecia estar prestes a invadir a faixa amarela. Eu pensei que eles estavam prestes a ter um acidente. Então, eu parei no único lugar disponível, perto da beirada, porque onde eu moro, só há subidas ou descidas para chegar às garagens. Olhei para trás e havia uma cerca de madeira. Quando parei o carro, não sabia que havia uma queda até uma casa. Graças a Deus, a parte de trás do meu carro bateu nela e quebrou a cerca. Meu filho perguntou por que eu parei, e eu disse que eles iam ter um acidente, e eu não queria fazer parte disso. Antes que eu pudesse virar a cabeça de volta, houve um impacto. Eu disse a Adam que fomos atingidos, mas parecia que eu desmaiei. Minha perna direita estava presa entre o freio e o acelerador. O metal se fechou em torno do meu tornozelo. Eu não conseguia me soltar, e na época eu não sabia que o impacto abriu o airbag na lateral da porta, atingindo minha cabeça e abrindo um corte. Eu estava pedindo ajuda para sair do carro, mas desmaiei. Aparentemente, muitas pessoas estavam ao meu redor, e os bombeiros chegaram mais tarde. Meu filho disse que uma senhora com um celular o deixou ligar para meu marido. Eu estava apenas a 1000 metros de distância de casa quando isso aconteceu. Mesmo assim, meu marido não ouviu, pois vivemos em uma área rural onde as casas são espaçadas. Quando eu estava desacordada, lembro-me de estar em um lugar escuro, sentindo a presença de pessoas, como se estivesse em um auditório da escola. Fui para o fundo e havia algo para segurar. Havia um coral enorme, massivo, que não conseguia ver, mas ouvia as vozes. Eu cantava com eles a música "Não há segredo sobre o que Deus pode fazer. O que Ele fez por outros, Ele fará por você." Eu balançava de um lado para o outro como se estivesse acompanhando o coral, sentindo paz, amor e alegria, algo indescritível. Eu não conseguia ver ninguém, mas sentia como se houvesse pessoas ao meu lado, como se estivéssemos em um concerto ou algo assim. Eu não via fisicamente uma pessoa, mas eu sentia, e talvez ao longe fosse tudo meio acinzentado. Não uma luz intensa, mas como se você diminuísse muito as luzes e conseguisse ver ao longe. No entanto, eu estava tão focada no coral. Levaram 1 hora para me tirar do carro, mas durante esse tempo eu estava imersa no coral, e eles continuavam cantando de maneira tão bela. Lembro-me de, após meu despertar, contar ao meu marido e à minha mãe que eu estava com esse coral, e eles estavam cantando "Não há segredo", e não soava como quando cantávamos quando éramos crianças. Cresci na igreja, íamos à igreja toda sexta-feira à noite, todo domingo e às vezes durante a semana para a aula de Bíblia. Mas essa música era tão linda, e eu diria que havia tantas vozes no coral. Por muitos dias após o acidente, eu acordava e ainda conseguia ouvir o coral cantando, e seriam músicas diferentes. Por muito tempo não me lembrei de ninguém trabalhando em mim. Tenho fotos que meu marido tirou, mas não me lembro de nenhuma dessas pessoas trabalhando em mim. Havia cerca de 12 pessoas tentando me tirar do carro. Quando finalmente me retiraram, eu gritei muito alto porque meu corpo se separou. Foi a única vez em que algo me abalou e me despertou. Entre cortarem o teto e a porta, eu nunca ouvi um som. Eu estava de volta com o coral. Quando fui para o hospital, ninguém havia me dito que eu estava sangrando. Perdi 6 litros de sangue, então perdi muito sangue. Na sala de emergência, eu nunca chorei. Estava em paz, nunca tive medo. Quando me levaram para a cirurgia, eu estava em paz. Nunca na minha vida tinha sentido tanta paz e senti um amor avassalador.
Rezei pelos médicos e cirurgiões antes da cirurgia, sentindo essa paz esmagadora e um amor que nunca havia sentido antes. Agora, vou te contar algo. Depois do meu despertar pós-acidente, fui para uma instituição de enfermagem especializada e fiquei lá por meses. Antes do acidente de carro, eu estava conversando com minha irmã mais velha. E vou te contar sobre o poder das palavras. Eu disse a Tami que estava exausta. Trabalhava como mãe e estudava em tempo integral para obter minha licença como instrutora. Eu queria me tornar professora de anatomia e fisiologia. Em minha mente, eu estava pensando em um cruzeiro para o sul da França em um iate, mas nunca disse isso. Eu disse que queria alguém para cozinhar, limpar, me exercitar, me banhar, lavar meu cabelo, me alimentar e todas essas coisas. Dentro de 48 horas, algo aconteceu. Nesse tempo, acabei em uma instituição de enfermagem especializada. Bem, eu estava usando fraldas. As pessoas tinham que me limpar, me banhar, lavar meu cabelo, fazer exercícios em mim, me massagear e me alimentar. Tudo o que eu havia dito à minha irmã que queria, mas não mencionei um cruzeiro. Isso aconteceu, e eu fiquei tipo, meu Deus, não era isso que eu queria dizer. E então o pensamento veio a mim. Bem, foi isso que você disse. Depois de me recuperar, eu falava ao telefone com alguém para um negócio. E em minha mente, quando conversava, eu via o rosto deles. Quando os conheci pessoalmente, eu pensava, você se parece exatamente com o que eu imaginava, sem nunca ter conhecido essa pessoa antes. Eu ficava me perguntando como eu sabia disso. Um dia, meu marido comprou um restaurante de seu irmão em 2015. Levou um tempo antes de eu poder ir, pois estava em uma cadeira de rodas. No entanto, algo estranho estava acontecendo comigo. Eu via flashes de luz, algo que começou após o acidente de carro. Um dia, depois de me recuperar e começar a andar novamente, fui ao restaurante algumas vezes, mas nunca ficava muito tempo. Nesse dia específico, uma senhora e um homem entraram no restaurante e eu senti aquela sensação, o amor, a paz, a alegria, tudo isso eu senti em meu rosto. Literalmente eu senti, era quente, como se eu estivesse pensando, o que é isso? Então disse às pessoas, desculpe, posso dizer algo a vocês? Era um homem e uma esposa e eles disseram sim. Eu disse, você tem uma energia ancestral conectada a você. E em minha cabeça pensei, o que diabos acabei de dizer? Nunca usei essa palavra antes em minha vida. Então continuei dizendo que sentia uma energia feminina, algo que nunca disse antes. Eu estava me perguntando em minha cabeça o que eu tinha acabado de dizer. E continuei descrevendo a mulher. Disse que ela tinha essa altura, essa aparência, cabelos castanhos, usava franja na frente e até mesmo a textura da pele e a personalidade dela. O homem disse, meu Deus, você não vai acreditar nisso. Ele tirou o celular e disse, nós acabamos de deixá-la no cemitério. Essa é minha avó, eu disse. O que diabos? Contei ao meu marido que algo estranho tinha acontecido. Comecei a documentar isso. As pessoas entravam no restaurante e eu podia sentir esse sentimento de amor. Acredito que a parte espiritual do corpo está conectada ao amor, porque é algo que consigo explicar às pessoas, é um conhecimento. No começo, era apenas uma sensação de toque, mas era uma sensação diferente, um conhecimento onde eu podia sentir. Veio para mim Hebreus, a grande nuvem de testemunhas. Eu interpretei como a parte espiritual do corpo se tornando parte dessa grande nuvem de testemunhas, porque a energia nunca se dissipa, o espírito nunca se dissipa. Acredito que quando deixamos a forma física, ainda estamos trabalhando, pois posso sentir que eles estão indo a lugares. Eu diria algo à pessoa. Poderia estar em supermercados, ao telefone, apenas conversando com as pessoas, e eu podia sentir isso. Minha vida de oração mudou totalmente após o acidente. Minha generosidade aumentou, alimentando 100 pessoas sem teto por dia. Comecei a dar de uma maneira esmagadora. Sempre fui generosa, mas não assim, era excessivo. Fiz isso todos os dias por anos, mas foi apenas depois do acidente que tudo se intensificou em relação a ajudar. Gostaria de dizer que a morte não é o fim. Sou muito grata a Deus Pai por permitir minha transição. Não sei se o trauma do meu acidente apagou muitas coisas que eu não me lembro, mas lembro-me de sentir as pessoas. Era como se eu estivesse em um auditório cheio de pessoas, mas era amor e paz. Eu ainda posso sentir isso, e toda vez que conto a alguém é porque consigo sentir. É um sentimento que vem com isso. Obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar conhecendo outros testemunhos como este, não deixe de clicar em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela.